Boa noite, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Estarei lendo apenas o verso de número 6 a princípio, depois, à medida que nós formos expondo, os textos serão projetados, os irmãos poderão acompanhar. Nos diz a palavra do Senhor, no versículo de número 6, o mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O nosso tema da noite é a identidade e missão da igreja em um mundo secularizado. Você que já é crente há bastante tempo, ou há algum tempo, certamente você já ouviu muitas mensagens, muitos estudos falando a respeito do perigo da secularização, ou seja, de nós como crentes, como cristãos, sermos influenciados por aquilo que é secular, por aquilo que está além da Bíblia, pela cultura ou outros ensinos que não sejam direto da Escritura. E quando pensamos a respeito de identidade cristã, isso é complicado. Vivemos num momento bem difícil para identificar quem são os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Essa imagem aqui não é minha, não. Se você perceber, até a inteligência artificial ficou confundida aqui com tantos movimentos que existem no meio cristão, entre aqueles que se dizem cristãos, e entre cada movimento, na quantidade de denominações diferentes. Talvez o cristianismo seja a religião mais pulverizada que existe atualmente, mais fragmentada, por conta desse tanto de movimentos e denominações diferentes. Eu não sei até que ponto isso é ruim ou se é bom. Sabemos que Deus tem propósito em todas as coisas, sabemos que tudo coopera para o bem. O próprio Senhor Jesus, certa vez, falou: olha, quem não é contra nós é a favor de nós. E então o Evangelho tem sido espalhado pelo mundo de várias formas. E o gostoso que a gente percebe atualmente é um movimento entre aqueles que conhecem o Evangelho e conhecem talvez de forma distorcida, eles caminhando para as igrejas reformadas, em busca de um ensino mais consistente com as Escrituras. Os otimistas dizem que a igreja cristã, ela tem crescido e tem prosperado. Até o último censo de 2022 mostra que os evangélicos cresceram e já são 26,9% da população. Só que, se observarmos bem, o crescimento, ele diminuiu, ele perdeu força, porque de 1960 para cá vinha crescendo em torno de 6,5 pontos percentuais, e agora nesse último censo caiu para 5,2. Então nós somos mais cristãos,
mas esse movimento de crescimento do Evangelho tem perdido, de certa maneira, força. E, pensando a respeito disso, pensando a respeito da nossa identidade, a palavra de Deus vai nos mostrar que nós somos embaixadores em Cristo, que nós somos representantes do Senhor, representantes do reino aonde nós estivermos, e a Bíblia está repleto de personagens que foram submetidos a um contexto difícil de manifestar a sua fé. Pessoas como Noé, Abraão, José e Moisés lá no Egito, como Daniel e Esther, Neemias, Jeremias, Pedro, Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Todos esses, em meio à cultura que eles viveram, tiveram lutas para poder manter a sua identidade. Um caso clássico é o de Daniel, que nós conhecemos a história. Se você leu já a história de Daniel, você se recorda que ele e seus amigos foram levados como escravos para a Babilônia, e ali eles foram submetidos àquela nova cultura. Tentaram fazer com que eles abandonassem os seus antigos costumes, a sua fé, a sua identidade e assumissem aquela nova postura para o qual eles foram levados. Mas eles não se submeteram a isso. Ao risco das suas próprias vidas, eles manteram um testemunho ali digno de ser copiado por cada um de nós. Mas nem todos conseguem fazer isso. Um caso conhecido é de um missionário italiano chamado Jeff Truman. Ele, depois de 40 anos servindo ao Senhor, em 2005 ele declarou publicamente o seguinte: eu me considero ateu. Com isso, quero dizer que não acredito em um Deus ou deuses. Alguém que serviu a Deus por tanto tempo abandonou a sua fé. E talvez você conheça alguém que caminhou por um tempo junto a você, era membro da igreja, tinha cargos, serviu ao Senhor. Falando isso, me vem várias na minha mente aqui, nas minhas recordações, e que hoje não estão mais no caminho do Senhor, não perseveraram ali na sua fé. E ao olharmos para esse texto aqui, que vai falar sobre a identidade cristã, nós observamos o apóstolo Paulo, que é quem escreve esta carta, num contexto bem difícil. Ele já aprisionado por conta desta fé. E mesmo ali na prisão, por esta questão, ele não desiste. Ele continua fazendo o que foi possível a ele, transmitindo o Evangelho por cartas e por pessoas que ali se aproximavam dele. E então ele escreve para aquelas comunidades e também para nós, porque da mesma maneira nós somos desafiados a manter um bom testemunho, a não abrirmos mão da nossa identidade. Há, sim, queridos, um perigo real rondando não apenas você individualmente, mas a igreja como um todo, no sentido de secularizarmos, de tornarmos as coisas mais fáceis, mais socialmente aceitas, de mascararmos e facilitarmos esse evangelho para, assim, as pessoas que
querem viver de maneira contrária. Quando olhamos para o nosso texto, então, entrando no nosso texto aqui, 3 pontinhos presbiterianos. O primeiro, nós somos uma igreja fundamentada no mistério revelado de Cristo. Observe aí dos versos 1 até os 6, estarei lendo, você pode acompanhar. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele já havia falado isso anteriormente, como que Deus uniu ali esses 2 povos, judeus e gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, biblicamente falando, nessa perspectiva do apóstolo Paulo, existiam 2 povos, judeus e os demais, os não-judeus, ou seja, os gentios. E Deus, na sua maravilhosa graça, no seu plano eterno, inclui povos de todas as línguas, de todas as nações, de todas as etnias. Então, perceba que aqui a nossa identidade vai nos apontar que ela está segura em Cristo, no Evangelho. Ele inicia já no primeiro versículo se identificando a sua própria identidade. Ele se vê como o apóstolo Paulo se vê. Ele se vê como alguém que pertence a Cristo. Paulo, o prisioneiro de Cristo. Ele não se via como um prisioneiro de Roma. Ele não se via como alguém perseguido, desfavorecido. Ele se vê como um missionário do Senhor, como um embaixador de Cristo, e então, na visão dele, se ele está preso, está porque Cristo assim o quis. Em outras palavras, para ele foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem colocou ele naquela prisão. Ele tem essa compreensão clara de que tudo que acontece na vida dele, na vida daqueles que pertencem ao Senhor, acontece porque Deus, de alguma maneira, tem propósito naquilo. E isso, às vezes, nos pega. Porque quando nós passamos pelas nossas lutas e provações, talvez uma enfermidade, talvez um prejuízo financeiro, uma decepção amorosa ou outras coisas semelhantes a essa, nós somos tentados a questionar: poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo isso? Será que Deus está vendo ou não está? Será que Ele me ama ou não me ama? Indagações desse jeito que rondam o nosso coração, e se nossa identidade, as nossas convicções bíblicas não estiverem bem fundamentadas, corremos o risco de naufragar na fé. Perceba, ele se vê desta forma, e então ele vai falar a respeito daquilo que Deus fez. Ele menciona que é desta forma por amor de nós, gentios, daqueles que são alvos da graça do Senhor.
ele se vê como aquele que tem esse ministério, esse chamado para revelar a Cristo àqueles que ainda não o conheciam. Ele diz que na dispensação da graça de Deus que foi confiada a ele, ele deu a conhecer esse mistério a eles. Quando fala da dispensação, nesse termo bíblico, né, da dispensação da graça de Deus, fala na administração de Deus. O termo tem a ver com alguém que administra uma casa ou uma empresa. E aplicada aqui no texto é a maneira com que Deus administra e revela os seus propósitos eternos. O Deus eterno planejou todas essas coisas antes da fundação do mundo e aos poucos Ele vai revelando a cada um de nós. Você, certamente, na sua história de vida, teve um momento em que Deus se revelou a você. E então, na dispensação dessa graça de Deus, no tempo certo de Deus, Ele deu a conhecer esse mistério. Ele ainda fala no verso 4 que Ele já escreveu para eles poderem entender sobre isso, a compreensão que Ele tinha desse mistério de Cristo. E no verso de número 6, ele deixa claro o que vem a ser, o que ele chama aqui desse mistério. É o fato de Deus ter incluído os gentios no chamado, na graça, na salvação. O mistério é esse, que os gentios são co-herdeiros, eles são membros do mesmo corpo, eles são comparticipantes dessa promessa que está em Cristo Jesus. Queridos, talvez para nós hoje isso seja algo tranquilo, né? Pensarmos, poxa, realmente todos são chamados e todo aquele que crer será salvo, e todos nós somos como gentios, mas naquela época isso era algo revolucionário. Era algo que precisava ser bem esclarecido e podemos dizer que ainda hoje nós precisamos ter essa compreensão, porque às vezes corremos o risco do orgulho religioso, do orgulho da vaidade espiritual, de olharmos para certas pessoas e pensarmos, olha, aquela pessoa não merece. Ninguém merece. Você não merece, eu não mereço. Por isso é graça, é um favor imerecido, é uma bênção imerecida. E se nós fomos alvos dessa graça, desse favor, dessa bênção, por que não outros? Então, o Evangelho do Senhor é para todos aqueles que pertencem a Ele, e esses estão espalhados por todos os lugares, e cabe a nós ir mostrando, ir revelando, ir dando a entender. Perceba que ele fala sobre dar a conhecer, sobre levar entendimento, e esta é a obra nossa, proclamar esse Evangelho e ensinar as pessoas a respeito dele. Jesus, ao dar a sua missão a nós, ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Esse ato de ensinar é trazer a luz, é trazer o conhecimento daquilo que estava oculto e agora foi revelado em Jesus. Segunda questão, nós somos uma igreja capacitada pela graça de Deus para proclamar esse mistério. É a nossa missão, que é sustentada então pela graça do Senhor.
ele diz aqui que foi constituído ministro conforme esse dom da graça de Deus, a mim concedida segundo força operante do seu poder. Verso de número 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ele agora mostra essa capacitação que nós, como igreja, recebemos para proclamar as verdades, para levar à luz aqueles que estão na escuridão, para mostrarmos esse evangelho que para muitos é algo misterioso, difícil de entender, e realmente o é. Uma pessoa sem a iluminação do Espírito Santo, que capacita, que dá condições de entendermos, ela pode ler toda a Bíblia e não fazer sentido para ela. Mas se uma pessoa, por mais simples que ela seja, por pouco conhecimento que tenha, se ela tiver o Espírito Santo iluminando, capacitando, ela irá ler, irá ouvir e irá entender. Nós somos capacitados. Perceba, ele se vê dessa maneira, como alguém que recebeu esse dom, alguém no qual opera o poder do Senhor, uma força capacitadora que vem pela ação do poder de Deus numa forma de dom, de habilidade para ele fazer isso. E quando a Bíblia vai falar de dom, ela fala das diversidades de dons e talentos para que cada um de nós, somando o que faz, possa promover o bem da obra, do reino, da igreja. Mas entenda que sobre todos nós existe esse dom, essa capacidade de falar de Jesus para outros. Porque senão nós pensaríamos que evangelizar é apenas para quem tem dom de evangelista. Eu confesso que eu tenho dificuldade de evangelizar, porque eu tenho dificuldade de conversar. Eu não sou uma pessoa extrovertida, eu chego no meio das pessoas que eu não conheço e eu tenho dificuldade de puxar um assunto com alguém estranho. Mas eu sei que eu sou chamado para pregar, para evangelizar. E sempre que eu tenho alguma oportunidade, eu levo o assunto para o lado espiritual, para o lado da Bíblia. Então percebam que quando ele fala aqui no verso 8, que foi dada essa graça de pregar aos gentios, ele está falando sobre a missão da igreja. Não é apenas do apóstolo Paulo naquela devida ocasião que o texto relata para nós aqui. Isso daqui não é um mero texto histórico de algo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Não, isso aqui é a palavra de Deus que é viva e eficaz para mim e para você. É a graça de Deus, da mesma maneira, para nós e sobre nós, nos capacitando a cumprirmos a nossa missão. E veja, missão como um grande privilégio, não como uma obrigação. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar de Jesus. É um grande privilégio para nós sermos instrumentos do Senhor para levarmos a palavra que transforma, que liberta, que cura, esse mistério que foi revelado e confiado a nós como igreja. Ele fez isso, nos concedeu esse grande privilégio, nos capacitou para isso, para manifestar no tempo certo esta
verdade maravilhosa que transforma pessoas. Meu irmão, minha irmã, todos nós fomos chamados e capacitados para isso. Quero citar aqui o exemplo de Simonton, Ashbel Green Simonton, em 1859, com apenas 26 anos de idade, entendeu ali Deus falando com ele, chamando ele para fazer missão, para vir até aqui, nosso país, trazer o Evangelho, revelar o mistério de Deus, o mistério do Evangelho para nós, um povo tão distante, tão diferente para eles naquela época. Ele veio para este lugar e o ministério dele durou apenas 8 anos. Em 8 anos, ele funda a primeira igreja, funda um jornal evangélico, funda e inicia um presbitério. Em 8 anos, a obra presbiteriana tem início aqui com um jovem que passou tantas dificuldades. Durante esses 8 anos, ele casa, e quando vem a sua primeira filha, a esposa morre após dar à luz. E ele mesmo, já aos 34 anos, ele morre também, de febre amarela. Agora, isso deve nos motivar a perceber como Deus chama e capacita tantas pessoas, e Ele faz assim também conosco, queridos. Nos chama, trata as nossas feridas, nos capacita e nos envia. Nós somos salvos não apenas para fazer parte de uma igreja. A igreja do Senhor não é um clube social, é um corpo vivo, em missão, que deve ser atuante, que deve ser sal e luz neste mundo. Alvo da graça, do dom, da capacitação de Deus concedida a ela. Terceiro ponto que podemos destacar aqui: somos uma igreja chamada a viver com ousadia e confiança diante do mundo. Ou seja, qual deve ser a nossa atitude? Ela deve ser de ousadia e confiança. Versos 10 ao 13. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Queridos, a nossa atitude diante da capacitação, do chamado e capacitação de Deus, deve ser fazer a obra dele com confiança, com ousadia, com dedicação. Perceba que ele menciona aqui que é pela igreja que Deus manifesta essa multiforme sabedoria. E quando ele fala aqui dessa multiforme sabedoria que é manifestada por Deus através da igreja, ele está falando que Deus usa todos os seus recursos para que o seu propósito eterno aconteça, seja estabelecido. Quando fala de multiforme, dá a ideia de algo que é multicolorido,
de algo que está não apenas no básico, mas nessa multiplicidade de dons que Deus utiliza. Isso tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com a nossa missão. E lembrando do exemplo que puxamos de Daniel ali naquele lugar, junto com os seus amigos, eles sabiam quem que eles eram. E foi essa consciência da sua identidade que deu a eles confiança e ousadia para enfrentar ali até mesmo o risco de morte. E nós, queridos, para vivermos num mundo secularizado, nós só conseguiremos manter a nossa identidade cristã se nós tivermos plena consciência da nossa identidade. Veja que ele fala que isso é estabelecido em Cristo. Em todos esses versículos aparecem repetidas vezes, que é em Cristo. Verso 12, em Cristo nós temos essa ousadia, em Cristo nós temos esse acesso a Deus, em Cristo nós temos confiança, em Cristo nós temos fé. É através de Cristo que nós, como igreja, manifestamos essa multiforme sabedoria de Deus. E um comentário bem legal que eu encontrei pesquisando sobre esse texto, quando ele fala aqui no verso de número 10, que essa multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido dos principados e potestades nas religiões celestiais. O apóstolo Paulo menciona isso algumas vezes aqui em Efésios, e já expliquei de outras vezes que ele se refere ao mundo espiritual, à realidade espiritual que nós vivemos. Há um reino espiritual, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, e todos eles estão sob o domínio de Deus. O Senhor Todo-Poderoso tem o domínio sobre todos os seres criados, quer seja neste mundo ou no reino espiritual. E ao falar sobre isso, de tornar conhecido diante desse reino espiritual, ele lança a igreja como sendo esta plataforma aonde Deus está realizando a sua obra. Você já parou para pensar nisso? Que Deus poderia fazer tudo sem nós? Ora, Ele é Deus, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Por que nos usar? Por que conceder à igreja, que está cheia de pessoas imperfeitas, uma missão tão nobre de anunciar o Evangelho? A Bíblia diz que até os anjos desejariam fazer isso. Os anjos desejariam. Talvez fosse muito mais fácil, né, se os anjos aparecessem. Eu lembro uma vez conversando com um colega, nós dois na empresa, tentando evangelizar o outro, e o outro não dava ouvida, aí ele saiu para lá, e o rapaz do meu lado falou assim: nossa, nessa hora podia aparecer um anjo aqui e falar com ele, que aí ele iria acreditar. Muito fácil, né? Muito fácil assim. Por que que Deus nos escolheu para levarmos o Evangelho, para manifestarmos esse mistério e para ensinarmos das verdades bíblicas? O texto, o entendimento do texto vai mostrar que a igreja é como esta plataforma de onde Deus está realizando a sua obra, e Deus dá a nós esse privilégio
de sermos cooperadores naquilo que Ele está realizando. Na verdade, não somos nós, é Deus quem continua fazendo a obra. Por que Deus não faz? É Deus quem está fazendo. Só que Ele usa seres humanos, pessoas como nós, como instrumentos dEle. Então, quando você fala para alguém, quando você prega para alguém, e aquela pessoa vem a se converter, não foi você que converteu alguém, foi Deus, o Espírito Santo quem fez aquilo, e você foi um mero servo da graça. A igreja, queridos, é serva da graça de Deus, e ela só tem o seu devido significado se ela cumprir esse propósito, se ela cumprir esta missão. Peter O'Brien, ele diz o seguinte em um dos seus comentários: a igreja não é um fim em si mesma, mas existe para a glória de Deus, e parte desta glória envolve tornar conhecida a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, ao universo. Então, queridos, somos chamados, capacitados para fazer isso com ousadia. Nos falta um pouco disso, sejamos francos. Nos falta um pouco de ousadia. Nos falta um pouco mais de ação nessa questão. Às vezes criticamos a teologia de outras igrejas, mas às vezes estamos deixando de cumprir a parte que nos cabe nessa proclamação. Então, o chamado aqui é para termos ousadia, confiança, fé, para cumprir a nossa missão. Concluindo, a nossa identidade está segura em Cristo. Nós temos uma identidade clara, nós somos aqueles que eram gentios, estranhos à aliança, mas fomos incluídos, chamados, salvos, capacitados, e agora fazemos parte da igreja, do povo do Senhor, da família da fé. Essa é a nossa identidade, esta é a sua. Nunca tenha vergonha de quem você tenha coragem, ousadia de dizer abertamente, em todos os lugares que você for, que você estiver, que você é um crente, um cristão, um protestante, um presbiteriano, e assim por diante, um discípulo do Senhor Jesus. Quem são, foi a pergunta lançada no início, quem são os discípulos do Senhor Jesus? São aqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, aqueles que Ele chama, aqueles que Ele transforma, aqueles que têm o Espírito Santo e a palavra junto a si. A nossa missão é sustentada pela graça de Deus e não pelas nossas forças. É o Senhor quem nos sustenta, é Ele quem nos capacita, e a nossa atitude, então, deve ser de ousadia, de confiança, mesmo que seja diante de oposição. Citei lá no início casos como Daniel, Moisés, Abraão, José lá no Egito. Todos eles enfrentaram oposição e tiveram que ter firmeza e ousadia para defender a sua fé. Uma aplicação, algumas lições que podemos tirar. Primeiro, queridos, analise a sua vida, veja se está de acordo com a identidade cristã. Não sei se é do seu conhecimento, mas o berço da Reforma Protestante
em muitos lugares da Europa, enfrenta um declínio muito grande. Quando você vai estudar a história desse declínio, isso passa pela essa perda da identidade, passa por uma abertura ao secularismo, aquilo que era estranho à fé cristã, pelo medo de ofender as pessoas, pelo medo de ser rotulado como alguém intolerante. E hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo questionados, somos chamados às vezes de intolerante, porque não aceitamos aqueles que querem uma vida contrária ao Evangelho. Não preciso ficar citando exemplos aqui, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Coisas que a palavra do Senhor não aprova. Tudo isso levou a um declínio e nós precisamos nos resguardar. Então comece com você de maneira particular, analise a sua vida. Segundo, firme a sua fé no Evangelho, na Bíblia, e não em eventos ou promoções. Conhece igreja que vive de eventos? Eu citei na vez passada, que eu preguei aqui, sobre a questão dos legendários, né? Não é legionários, é legendários, não sei quem falou legendário. A preocupação nossa como liderança são esses movimentos que as pessoas buscam como um meio de fortalecer a sua fé, de buscar um momento de impacto, uma imersão. Mas o perigo disso, e já houve muitos movimentos ao longo da história da igreja, é que isso não dá uma identidade sólida. Pelo contrário, uma identidade muito frágil. Certa vez, Jesus subiu ao monte e levou consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali naquele monte eles têm uma experiência maravilhosa. Jesus transfigura diante deles. O momento é tão maravilhoso que Pedro fala: Senhor, que coisa extraordinária, vamos ficar aqui, vamos montar umas tendas aqui, vamos ficar aqui. E Jesus fala: não, vamos embora. Eles descem dali do monte, daquele momento especial, e quando chegam lá embaixo, encontram um pai com o seu filho endemoninhado. E os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele demônio. Essa passagem é tão instrutiva para nós, em especial para aqueles que querem fazer da fé de momentos de emoção, de empolgação, de busca do sobrenatural, porque eu afirmo com todas as palavras para você, o que vai sustentar sua fé é isso aqui, ó. A palavra do Senhor. Quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Quer falar com Deus? Põe o joelho no chão e ora. Quer experimentar milagres do Senhor? Seja fiel a Deus e você experimentará o melhor dessa terra. Então, não se preocupe com movimentos, não se preocupe com situações que possam aparentemente ser grandiosas. A igreja não vive de eventos, não vive de acampamentos, não vive de festas. Tudo isso nós fazemos, é bom, não sou contra, mas lembre-se que a nossa identidade está firmada na obra de Jesus Cristo por nós, segundo nos narra a sua palavra. Por último, seja ativo e proativo no reino, na igreja, cumpra a sua missão e coopere com a dos seus irmãos em Cristo. Faça a sua parte e observe o que está acontecendo ao redor e tente cooperar, tente ajudar,
aquele que está fraco na fé. Use do seu amor como irmão em Cristo para ajudar aqueles que estão mais fracos. Observe as pessoas que estão faltando na igreja, que você está sentindo falta. Telefona, manda uma mensagem, faça uma visita. Ajude. Nós somos esta igreja em missão e nós precisamos unir forças. O nosso lema para esse ano é unidade. E essa unidade é que vai garantir que nós somos realmente discípulos do Senhor em missão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o teu santo nome. Obrigado por tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós. Esse mistério que a tantos ficou oculto por tanto tempo, o Senhor revelou a nós. Não há nada em nós que merecesse tamanha graça, foi apenas por tua bondade, por teu grande amor em Jesus. E ainda mais, o Senhor nos dá o privilégio de te servirmos, de sermos instrumentos para alcançar outras pessoas. Assim como o Senhor nos alcançou, há outros a serem alcançados ainda. Eis-nos aqui, nos envia, Pai. Toca na vida de cada um que ouvir essa mensagem, para que possam assim se dispor em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico e logo após estarei impetrando a bênção.